Imagine a cena. Um computador enorme que ocupa uma sala inteira. A mais complexa máquina da Terra em 1953. Esse computador está sendo desmontado, transportado em mulas e remontado no silêncio glacial de um monastério tibetano. De um lado, o auge da ciência e do ceticismo ocidental. Do outro, uma fé com 3 séculos de idade, com uma crença radical. A única razão pela qual o universo existe é para completar uma lista. Essa é a colisão filosófica no centro de Os 9 bilhões de nomes de Deus, de Arthur C. Clarke. Os monges querem listar todas as permutações possíveis dos nomes do Supremo Ser. Eles calcularam que há cerca de 9 bilhões deles, cada um com no máximo 9 caracteres. Mas a tarefa manual, mesmo eliminando combinações sem sentido, levaria mais de 15 mil anos. A solução? Contratar 2 engenheiros de Nova York, George e Chuck, para instalar a máquina e acelerar o destino para apenas 100 dias. Mas e se Alice estiver certa? E se no momento em que o último nome for impresso, o propósito da criação for alcançado, e o universo, como um programa que foi concluído, simplesmente desligar? O que acontece quando o ceticismo ocidental testemunha a validação absoluta da fé oriental? Este é o conto que definiu Clarke, e que ainda hoje desafia nossa compreensão da realidade. Arthur C. Clarke, um dos 3 grandes da ficção científica, não era apenas um contador de histórias, ele era um futurista. Ele previu a rede de satélites de comunicação décadas antes de se tornar realidade, o que lhe deu a reputação de visionário. A genialidade de Os 9 bilhões de nomes de Deus, publicado em 1953, está em sua inserção perfeita na hard science fiction, um gênero que exige que a tecnologia seja precisa e fundamentada. Lembre-se, 1953 é o ano em que o IBM 701, o primeiro computador científico comercial da IBM, estava sendo lançado, prometendo ser até 50 vezes mais rápido que seus antecessores. Clarke capturou esse momento de aceleração tecnológica exponencial e o levou ao extremo. O computador dos monges, o Mark V ou LCC-2, é o reflexo exagerado e futurista dessa nova capacidade de processamento. A história antecipa o conceito de outsourcing global. O mensageiro é enviado a Nova York para alugar a máquina e contratar programadores de Manhattan, levando a lógica de mercado ao templo no Himalaia. A escrita do conto, segundo o próprio Clarke, é surpreendentemente casual, escrito por falta de algo melhor para fazer durante um fim de semana chuvoso no Hotel Roosevelt. No entanto, sua precisão foi tão debatida que o famoso biólogo JBS Haldane desafiou sua aritmética básica. Clarke admitiu que teve que usar evasões alfanuméricas, cuja natureza exata agora me escapa, para fazer a matemática funcionar dentro do tempo dramático de 100 dias. Esse episódio mostra a linha tênue que Clarke cruzava. A ciência era essencial para dar peso à premissa, mas o núcleo da história era, e precisava ser, o mistério. O Lama, líder do mosteiro, explica a George e Chuck a grande tarefa. Por mais de 3 séculos eles vinham escrevendo. Bem, eles acreditam que quando tiverem listado todos os seus nomes, e eles calculam que há cerca de 9 bilhões deles, o propósito de Deus terá sido alcançado. Para essa tarefa, os monges de Seramei desenvolveram um alfabeto especial e códigos para gerar permutações de até 9 caracteres, eliminando as combinações consideradas sem sentido. George, um dos engenheiros, representa o ceticismo prático. Quando questionado se os monges esperam que eles cometam suicídio após o fim do mundo, o Lama responde com uma calma enigmática. Não há necessidade disso. Quando a lista estiver completa, Deus intervém e simplesmente encerra as coisas. A tarefa é puramente teleológica. O valor do universo reside em seu cumprimento, e não em sua duração. Eles alugam o computador Mark V. Sam, um dos programadores, o descreve como um tipo IBM. Ele não é apenas uma máquina, é um catalisador do destino. Sua missão é, metaforicamente, decifrar o código-fonte de Deus. Em retrospectiva, o projeto dos monges de sequenciar todas as permutações alfanuméricas é visto por analistas como uma notável antecipação do Human Genome Project, a corrida para sequenciar o código genético humano. Clarke estava concebendo, em 1953, o que viria a ser a era do Big Data e da computação exaustiva como meio de compreensão fundamental. A história se concentra nas últimas semanas, quando George, o engenheiro mais impaciente, está entediado de trabalhar no templo dos monges e ansioso para partir. A ansiedade dos ocidentais não é sobre o fim do mundo, mas sobre o potencial fracasso do projeto. George e Chuck temem a decepção e a fúria dos monges quando o prazo de 100 dias acabar e nada acontecer.
Eles não querem ser os bodes expiatórios de uma profecia falhada, responsabilizados pelo mau funcionamento da máquina ocidental. Eles tramam sua fuga. O que vamos fazer? Pergunta George a Chuck. É ligar a máquina para o resto do trabalho, mas vamos remover os painéis de acoplamento da impressora logo após o meio-dia de amanhã. O Lama terá que esperar umas boas 3 horas depois de terminarmos o acionamento para descobrir que nada aconteceu. Assim, eles partem na escuridão, cavalgando montanha abaixo. Em seu caminho, eles encontram um lama. George tenta uma última vez minimizar a crença. Quando acabarmos, o mundo vai acabar. A resposta do lama, contada por Chuck a George mais tarde, é a frase que define a filosofia do conto. É nada tão trivial quanto isso. O fim da existência física não é o ponto final, mas a prova do grande propósito. A ascensão deles na montanha lhes dá o ponto de vista perfeito. Eles olham para o céu noturno, esperando a conclusão silenciosa da máquina. Chuck é o primeiro a notar. Olha, ele sussurra. Lá em cima. E então, o grande final. Lentamente, serenamente, sobre suas cabeças, as estrelas estavam se apagando. O ceticismo ocidental é forçado a ser a testemunha aterrorizada de um código que estava certo. A tecnologia provou o mistério. O universo, de fato, tinha um interruptor. Os 9 bilhões de nomes de Deus é um clássico atemporal. Reconhecido pelo Science Fiction Hall of Fame em 1970, é celebrado por sua brevidade e pela enorme ideia em seu centro. Sua influência se estende pela ficção especulativa. O conto é frequentemente comparado com A Última Pergunta, de Isaac Asimov, onde um computador passa bilhões de anos tentando responder como impedir o fim do universo. Enquanto Asimov busca a continuação da vida através da ciência, Clarke busca o encerramento da vida pela conclusão de um propósito místico. Filosoficamente, a história de Clarke dialoga diretamente com os conceitos da cosmologia e espiritualidade, com a ideia platônica de que o cosmos é um símbolo visível de uma realidade invisível. O trabalho de decodificação do computador é visto como um exercício espiritual, onde a física, ou a computação, é o método para atingir a verdade final. A ideia do universo como um programa que se desliga ao ter o seu código completo ressoa incrivelmente bem com a teoria da simulação moderna, antecipando que nossa realidade não passa de uma simulação feita por uma raça superior. A força do conto também inspirou diversas adaptações. Um episódio da série de rádio canadense Vanishing Point em 1985, um curta-metragem em português de 2011 chamado Scriptum, e um curta-metragem francês de 2018 com o mesmo nome, ambientado em 1957. No final, a história de Clarke serve como um lembrete profundo. A ciência e a fé, o Oriente e o Ocidente, podem não ser forças opostas. A máquina de 9 bilhões de nomes não apenas provou o lama correto, mas também deu um fim elegante e definitivo à existência. O universo tinha sim um propósito, e o cumprimento desse propósito, assim como o lama tinha predito, foi algo nada tão trivial quanto o fim do mundo. Antes de finalizar o vídeo, eu quero lembrar vocês que o canal possui a opção de membros agora, então se você quer ajudar o canal a se manter ativo, dá uma olhada e considere se tornar um membro, e o seu nome, como agradecimento, o seu nome vai aparecer no final de todos os vídeos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e recomendar para aquele seu amigo fã do horror. A gente se vê no próximo relatório.